história de um garotinho que queria viajar contigo pra Mentawai e acho que vendia paçoca. Ah, bananinha, Cara, do Kauai, cara. sensacional, assim. Cara, do Kauai. Cara, a história do Kauai é muito maneira. Não sei se ele vai estar assistindo, mas eu vou falar pra ele assistir se ele não estiver aí. Cara, foi assim, o Kauai é um moleque do Espírito Santo. A família dele, a mãe dele, o pai dele dão o maior suporte, são gente boa, Tiara tem meu telefone, a gente se fala direto, nunca eu posso ajudar, eu ajudo. O Christian é meio que apadrinhou o Kauai, eles são da mesma praia lá do Barrão, lá no Espírito Santo, inclusive uma terra muito boa, mando um abraço pra galera do Espírito Santo, que eu me amarro. E aí o Christian é meu brother, né, a gente se amarra um no outro, e uma vez o Christian levou o Kauai pra Noronha, e aí eu conheci o Kauai, eu já tinha ouvido falar e tal, assim, porque ele compete e tal. E eu já até sabia, já tinha ouvido essa história dele vender bananinha nos campeonatos e tal, mas sabia pouco. Aí eu conheci ele em Noronha, e aí é uma história meio louca, porque eu conheci bem ele depois de um acidente que eu atropelei ele, que eu tava dentro de um tubo na cacimba, e eu não vi, eu tava dentro do tubo, eu não vi nada. E do nada eu atropelei alguém, blue, e travou minha quilha e eu caí pra frente. Quando eu levantei, tinha um moleque de 11 anos chorando. Eu falei, caraca, meu Deus, o que eu fiz? Era o Kauai. Eu passei por cima do pé do moleque, ele tomou, sei lá, 3, 4 pontos no pé. Aí eu fui pra cima dele e tal. E aí a gente ficou um pouco mais próximo lá. E eu sabia que... Aí eu descobri que ele fazia esse corre de vender as bananinhas pra poder ir pros campeonatos e tal. Eu vi ele postando, eu, pô, maneiraço e tal, mas tudo bem. Aí me ligou a mãe dele um dia... E falou, cara, Pastor, é o seguinte, o sonho do Kauai é ir pra Maldivas, cara, contigo e tal. Ele vendeu umas bananinhas. E, pô, eu queria saber quanto é a trip. Eu falei, porra, cara. Maldivas, cara, é uma viagem que tem um custo alto, assim. Cara, é um padrão de viagem, assim, eu falo assim, não é que é uma viagem cara, mas é uma viagem que você vai pra um barco de luxo, num lugar que é 20 horas de viagem daqui, então uma passagem aérea cara, a hospedagem com alimentação, toda a estrutura, tudo que a gente oferece lá é uma viagem que tem um custo alto. Assim, eu até fiz um vídeo no YouTube explicando que não é uma viagem cara pelo que a gente oferece. Hoje em dia a gente faz um pacote que você tem fotógrafo, você tem coach, você tem um barco com todas as alimentações, você tem um suporte de um staff da empresa que vai te acompanhar nos aeroportos até você chegar lá, tem transfer, tudo incluso e tal. Mas é uma viagem que tem um custo alto, né? E aí, quando ela me falou isso, eu falei, pô, como é que eu vou falar pra ela, sabe, que a viagem custa, sei lá, 17 mil reais, sabe? Porra. Aí eu falei, cara, Tiara, porra, Maldivas é uma viagem que é longe e tal, se a gente ficar num barco de luxo e tal, pá, ela vai custar mais ou menos isso. Falei pra ela, tipo, achando que ela, sei lá, né? E eu fiquei meio triste, assim. Aí ela virou e falou, ah, é? Porra, beleza, ele tem essa grana aí. Aí eu fiquei meio assim, falei, pô, ele tem essa grana? Ela falou, cara, mas eu preciso saber se tu se responsabiliza, porque ele tem 11 anos, precisa de alguém pra ser responsável dele na viagem. Aí eu, cara, então o problema não é a grana, o moleque tem, né? Aí eu falei, cara, ela me pegou de surpresa, eu falei, peraí que eu tenho que conversar com meus sócios, porque é um lance que eu nunca passei, eu nunca tive que assinar em termos de responsabilidade por alguém na viagem. Eu me responsabilizo pelo grupo e tal, mas não assim no papel, né? Só gente maior de idade, quando vai menor de idade já aconteceram, mas ia com o pai, ia com algum responsável. Aí conversei com meus sócios e eles ficaram receosos, naturalmente, porque é uma responsabilidade a mais tu viajar com uma criança de 11 anos, cara. Sabe? Pô, 11 anos é muito novo. Só que eu achei muito maneira a história do moleque. Falei, pô, o moleque fez mó corre, vendeu bananinha pra caramba, pra juntar essa grana e realizar o sonho dele com 11 anos. E o moleque, ele é o número, sei lá, 13 ou 15 do Kumon, sabe Kumon, um curso de matemática que tem no Brasil inteiro. Ele é o número 13 do Brasil, é o número 1 do Espírito Santo, ele tem patrocínio do Kumon e ele é um dos melhores do Brasil em matemática. E ele faz o cálculo todo da bananinha dele. Ele sabe quanto custa, qual é a margem de lucro dele, quanto custa para entregar, o que vale a pena, o que não vale, quanto que ele junta. Sabe, um moleque de 11 anos, pô, um exemplo muito maneiro, cara. Então, eu falei, cara, galera, pô, eu entendo que é complicado se responsabilizar, mas eu queria comprar esse barulho aí, vamos levar o moleque. E aí a gente levou, cara, o moleque é nota 1000. Eu vou te falar, ele me dava menos trabalho do que os adultos, assim. Os adultos sempre tinham alguma questão, reclamavam de alguma coisa, queria alguma coisa a mais, queria ir para outro lugar, e o moleque tava amarradão com tudo, tava tudo maravilhoso, ele só me pedia, tio, posso pular do barco agora? Ele só queria saber de pular do barco, se podia comer mais Nutella, sabe, parada de criança. Eu nem precisava mandar, ele fazia os exercícios dele, chegava do surf, o moleque tava lá fazendo, cheio de protetor na cara, lycra, fazendo exercício da escola, moleque nota 1000.
E aí foi maneiríssimo. Ele voltou ano que vem, juntou mais grana, foi esse ano comigo pra Mentawai e já tá com o nome dele na trip de Mentawai ano que vem, já tá vendendo bananinha de novo. Então aproveitar, quem quiser segue Kawai Kogo aí e ajuda o moleque, compra a bananinha lá e ajuda o moleque a realizar o sonho. Mais uma vez, mas é uma história muito irada. E aí, quando eu tava no barco, eu fiz um post contando essa história. E aí viralizou o vídeo, chegou na Ana Maria Braga. E aí a Ana Maria Braga chamou ele pra gravar um negócio pro programa, aí ele gravou e foi lá e tal. A bananinha ele compra ou a mãe dele faz? Não, é tipo um meio que patrocinador dele também. O cara tem uma negociação, acho que uma parte ele vende a preço de custo, outra parte ele dá. Ele tem um adesivo dessa empresa na prancha, que é uma bananinha natural. Ele faz a propaganda engraçadão, ela é 100% natural, sem adição de açúcar, ele fala tudo assim. E aí é uma empresa que faz, e aí ele revende as bananinhas.